Yo, Stuffers! A morte do DCEU, o DC Extended Universe no cinema, que oficialmente morreu com o lançamento do Aquaman and the Lost Kingdom em cartaz nos cinemas e não, conforme previsto, não está indo tão bem de bilheteria. Para quem assistiu ao meu vídeo, a crítica sobre esse filme do Aquaman, eu prometi ali falar um pouco, resumidamente, dos motivos pelos quais o universo da DC não emplacou no cinema e a Warner agora provocará um reboot total com o James Gunn. Mas por que em mais de 10 anos a Warner, com tantos heróis famosos, personagens conhecidos no mundo inteiro, até mais do que os da Marvel, não conseguiu emplacar um universo interconectado como a Marvel conseguiu com o MCU, o Marvel Cinematic Universe? Para entendermos, precisamos voltar no tempo, pelo menos uns 10 anos, ali com o lançamento do Batman Begins, do Christopher Nolan. Vamos lá, pessoal, muitos números agora, tá? Pay attention. Para quem não se lembra, o Batman ele estava completamente desacreditado no cinema após o lançamento do Batman e Robin do Schumacher, que com os Bat-Nipple, os Bat-Carteira, Bat-Cartão de Crédito, foi uma tentativa de homenagear aquela série dos anos 60, muito legal para os anos 60, que hoje é brega. Não colou, não deu certo. O Batman ficou inerte por uns anos, e aí a Warner trouxe o então mais ou menos desconhecido Christopher Nolan para realizar um reboot total do Batman, uma nova visão, com um novo ator, novo roteirista, aptamente chamado Batman Begins. Batman começa, o início. Trouxeram o Christian Bale, fizeram um filme, lançaram. O filme foi lançado com boas críticas e a bilheteria, veja, para um filme de origem, com novos atores, uma nova pegada, bem mais pé no chão, bem mais, entre aspas, realista, dentro do possível. Teve, isso é importante para vocês entenderem o fracasso da DC no cinema, arrecadou mais ou menos nos Estados Unidos 200 e pouquinhos milhões de dólares, 205, 210, e na bilheteria mundial não chegou nos 400, se eu bem me lembro. Foi considerado pela Warner um número muito bom, por ser um filme de origem, com novos atores, um novo reboot. E esse filme serviu de fundamento, serviu de alicerce para o que viria depois, que foram os dois filmes seguintes da trilogia. The Dark Knight, que explodiu na bilheteria, quebrou a barreira do $1 bilhão, que esse é o número mágico para entender o porquê a Warner deu para trás, não emplacou o universo DC, o tal do $1 bilhão. O Dark Knight conseguiu. Até para quem não lembra, o filme concorreu a alguns Oscars, não foi indicado a melhor filme, porque perdeu a vaga para aquele The Reader, por uma politicagem interna lá de Hollywood, tanto que no ano seguinte a Academia aumentou o número de indicados a melhor filme para 10, para poder incluir mais filmes, pois a crítica foi ferrenha, a Academia, por não ter incluído The Dark Knight. E depois, o terceiro filme, The Dark Knight Rises, também bateu a barreira do $1 bilhão. A Warner, claro, estava sorrindo de uma orelha à outra. Paralelamente a isso, um pequeno estúdio, até então independente, chamado Marvel Studios, começou a arriscar lançar seus próprios filmes, com pequenos filmes como Iron Man 2, O Incrível Hulk, Thor, sucessos bastante consideráveis, especialmente os filmes do Iron Man. Nenhum deles chegou no $1 bilhão, tá, pessoal? Iron Man arrecadou 300 e poucos milhões nos Estados Unidos, Iron Man 2 um pouquinho mais, o Incrível Hulk, o Thor e o Captain America, The First Avenger, ali na casa nem dos 200 milhões, mas todos considerados filmes de sucesso. A Marvel quietinha construindo o seu universo. A Warner, whatever, terminou a trilogia do Dark Knight, arrecadando bilhões. Havia rumores de talvez um quarto filme, a Warner queria muito que voltasse o Bale e o Nolan para o quarto filme, mas eles partiram para outras. O que a Warner fez? O óbvio, peguemos essa receita do Dark Knight e apliquemos a quem? Óbvio, ao Superman, que é o outro herói principal da DC no cinema. Vamos também revitalizá-lo como fizemos com o Batman.
Chamaram o Nolan, ele contribuiu para a história, ele produziu o filme, mas o Nolan trouxe quem? Zack Snyder para dirigir o filme, já que ele tinha uma experiência interessante com filmes da Vertical, da DC, 300 e Watchmen, que são filmões. Assistam, quem não assistiu, filmaços. Para mim são os melhores filmes do Zack Snyder. Ele veio, o Dream Team, os visuais do Zack Snyder com a produção do Nolan e roteirista do mesmo do Batman Begins, o David Goyer, se eu bem me lembro. Novo ator, nova pegada também, com uma pegada mais, entre aspas, realista, pé no chão, bem Christopher Nolan. A Warner, mal acostumada com o bilhão, já esperava maravilhas do filme nas bilheterias. Contrataram o Henry Cavill, um grande elenco para o filme, produziram, lançaram. Pessoal, Man of Steel, O Homem de Aço, primeiro filme, que seria de uma trilogia do Superman, à la Batman, The Dark Knight, foi lançado, teve críticas muito boas, foi um filme um pouco divisivo devido ao final, onde o Superman mata o Zod, meio que forçadamente, mas mata. Tem uma pegada mais dark, mais adulta, a la Zack Snyder, mas o filme foi muito bem de bilheteria. Na bilheteria total mundial, ele arrecadou quase 700 milhões de dólares. Vejam, Batman Begins, alguns anos antes, um filme de origem, arrecadou nem 400 milhões, foi considerado um sucesso. Batman. Superman, poucos anos depois, mas paralelamente já aos filmes da Marvel, arrecadou 600 e poucos milhões. A Warner, não, considerou o filme praticamente um fracasso. Ok, foi um filme caro? Foi, mas era um filme com uma nova equipe, um novo ator, uma nova direção. Nem o tema clássico do John Williams trouxeram. O Hans Zimmer criou um novo tema para o filme, que não pegou muito, mas é legal, é bem escutável. 600 e tantos milhões, quase 700, foi um excelente primeiro passo. Só que, o que aconteceu? Paralelamente a isso, a Marvel lançou um pequenino filme chamado Marvel's The Avengers, que pegou todo mundo de surpresa, quebrou recordes na estreia, 200 e tantos milhões de dólares, e acabou o seu run no cinema com 1 bilhão e 500, 1 bilhão e 600 mais ou menos, um número mágico. Mas a Marvel teve 5 filmes antes para chegar nos Avengers. Iron Man 2, Hulk, Capitão América, Thor, para chegar, construiu a base, fez o correto. Os Avengers é um filme legal, bem escrito e dirigido pelo Joss Whedon. Ele, como se diz em inglês, the movie earned, o filme mereceu a bilheteria. A Warner, olhando a concorrência arrecadando 1 bilhão e tantos e vendo o Superman dela arrecadando 600 milhões, 600, 700 milhões, que é um numeraço, não, o que fizeram? Chutaram o pau da barraca, colocaram a carroça à frente dos bois e, ao invés de continuar a trilogia do Man of Steel, ou então, ok, vamos criar o nosso universo DC, temos a Liga da Justiça, aqui todo o material, assim como a Marvel usou o Iron Man como a pedra angular para o universo delas, a Warner resolveu usar o Man of Steel como também pedra angular para o novo universo DC. Até aí, pessoal, alright, ok. O Man of Steel é um filme de origem fechado ali, tranquilamente, serviria para tal. Eles deveriam ter feito uma continuação do Man of Steel, um Homem de Aço 2, já com o Superman bem estabelecido como personagem, como herói. E aí, talvez, numa cena pós-créditos, né, alguma participação especial do... Por que não ter trazido o Bale de volta como Batman? Imaginem se o Superman 2, o Man of Steel 2, tivesse o Christian Bale de volta como Batman numa cena pós-créditos, o mundo, o público, os fãs iriam à loucura. Tendo o Nolan como produtor, era só jogar um caminhão de dinheiro pro Bale, que certamente ele toparia. E já que a ideia era ter um Batman mais velho, por que não fizeram isso, Warner? Não sabemos, até parece que tentaram, mas aparentemente não fizeram muito esforço. Mas não, chutaram o balde e na Comic Con San Diego, já com uma grande fanfarra, anunciaram Batman vs Superman, Dawn of Justice, ali com o teaser. O público se empolgou, claro, porque bacana, né? Anunciaram o Ben Affleck como Batman, que muita gente na hora ficou, que Ben Affleck, que fez o Daredevil, que foi um fracasso, o Demolidor, que no fim foi a melhor coisa do filme, do Batman, o Ben Affleck. E além disso, com participações da Mulher Maravilha, do nada, sem maiores explicações, com pontas do Flash, Cyborg, Aquaman, já
assim, os fãs zaços da DC amaram, mas o grande público olhou quem, quando, onde, por quê, como assim? E tamanha foi a confiança da Warner nesse approach kamikaze que após as filmagens do Batman vs Superman terminarem, já começaram imediatamente as filmagens da Liga da Justiça, que até então seriam parte 1 e parte 2, conforme o planejamento da Warner. Anunciaram que teria Batman vs Superman, Justice League Parts 1 and 2, e então os filmes solo do Aquaman, Mulher Maravilha, Cyborg, que tinha planejado, etc, etc. Lançaram o filme Batman vs Superman. O filme não bateu a barreira do $1 bilhão. O filme foi lançado com vários cortes, porque os estúdios têm ainda essa resistência a filmes compridos no cinema. Como tinha quase 3 horas, cortaram meia hora do filme, e isso você sente ao assistir a versão do cinema, a theatrical version. Para quem puder, que não assistiu, assista a versão Ultimate do Batman vs Superman, que está disponível em DVD, Blu-ray, 4K. Tem meia hora a mais de duração e é um filme muito mais coeso, muito mais coerente. A Warner, veja, Warner, o próprio Senhor dos Anéis da Warner, Lord of the Rings, 3 horas de duração, bateram recordes. Avatar, Titanic, não sei por que insistem nisso. Enfim, voltemos. O filme bateu 870 milhões, mais ou menos, um numeraço. Um grande sucesso. Melhorou aí em 200 milhões a bilheteria do Superman, do Man of Steel. Mesmo assim, a Warner ficou decepcionada e, aliado a isso, foi um filme super divisivo por ser extremamente dark. Aí o Zack Snyder chutou o balde também e fez um filme bem adulto. Era o antônimo dos filmes da Marvel. E eu achava isso muito relevante, porque os heróis da DC são mais seriões, são mais maduros, digamos assim. A Warner, vendo ali Iron Man 3, outros filmes da Marvel também batendo a barreira do 1 bilhão, ligaram os alertas laranja, amarelo, vermelho, roxo, púrpura, Purple Rain, whatever, e mandaram o Zack Snyder injetar mais humor no filme Justice League, que já estava sendo filmado. E cancelaram a parte 2. Todo aquele planejamento que teria parte 1 e parte 2 foi para o beleléu, foi para o espaço. Seria só a parte 1 e veriam no que daria para talvez depois filmar a parte 2. Juntando a isso, veio a terrível tragédia, toda a tragédia é terrível, na vida pessoal do Zack Snyder. A filha dele cometeu suicídio. Ele até tentou permanecer nas filmagens do filme, mas deu 1 ou 2 semanas, ele saiu. Até dizem também devido, claro, à pressão psicológica, ao luto dele, mas também à pressão do estúdio sobre o filme. Ironia do destino, trouxeram quem? A Warner traz Joss Whedon, o diretor dos 2 primeiros Avengers, para terminar as filmagens do Justice League. O público fã do Zack Snyder e do então Snyderverse caíram em cima, exigindo que postergassem o filme, que esperassem o Zack Snyder voltar, que não representava. A Warner ignorou, mandou bala, mantiveram a data de lançamento, lançaram Justice League, em tese dirigido pelo Zack Snyder, mas na verdade era do Joss Whedon. Óbvio que o filme fracassou, passou despercebido, a crítica fez shrug. É um filme assistível, ok, mas com péssimo vilão do design. O design do Steppenwolf no Justice League do Joss Whedon parece um boneco de feira, é muito ruim, é muito mal feito. E na bilheteria mundial, óbvio que retrocedeu. Dos quase 900 milhões que o Batman vs Superman arrecadou, voltou para a estaca do Man of Steel, 600 e pouco, considerado um fracasso. Foi um filme caro, porque teve refilmagens em cima de refilmagens devido ao Joss Whedon. Depois o ator Ray Fisher, que interpretava o Cyborg, também veio a público criticando o Joss Whedon. Foi um pesadelo de marketing para a Warner. O ombudsman da Warner sofreu bastante nessa época. O que fazer então? Mas já havia outros filmes sendo produzidos, Suicide Squad, Wonder Woman, Aquaman. A Warner fingiu que não viu, mandou bala. Veio o Esquadrão Suicida, o Suicide Squad, outro filme que foi retalhado na pós-produção. Para quem não sabe, o filme ele era bem mais sério. O Joker do Leto aparecia muito mais, mas o primeiro trailer lançado do Suicide Squad foi feito por uma empresa terceirizada que injetou músicas pop
E o trailer explodiu no YouTube de sucesso. O pessoal, nossa, que filme divertido, tal. A Warner vendo essa reação e o pessoal achando que Suicide Squad seria uma comédia e vendo a versão final do filme, completamente disparate, opostas, mandaram reeditar o filme para que se assemelhasse mais ao trailer. O filme saiu. Eu confesso que eu achei muito divertido. Eu prefiro muito mais o primeiro filme ao segundo do James Gunn. A história do segundo é mais elaborada, mas o primeiro realmente, de fato, é mais divertido. E o filme foi um mega sucesso. Arrecadou 300 e tantos milhões nos States e de bilheteria mundial chegou nos 800 e poucos milhões. Chegou no patamar do Batman vs Superman. Tudo bem, tinha o Will Smith e outros atores bons, mas eram heróis desconhecidos. E a Warner, quietinha, não falou nada do 1 bilhão. Aí veio Wonder Woman, primeiro filme de uma heroína, com excelentes críticas e também foi muito bem de bilheteria. Valor total, se eu me lembro, 850 milhões mundialmente. Nos Estados Unidos, 400 e poucos milhões. Excelente. Não chegou no 1 bilhão. A Warner, zip, não falou nada. Considerou um sucesso. Veio o Aquaman. Finalmente, aleluia, graças ao Jason Momoa e ao James Wan e ao filmaço, que é o primeiro. Bateu a barreira do 1 bilhão. O único filme da DC no cinema do universo DCU, DC Extended Universe, que bateu a barreira do 1 bilhão. Aí a Warner estava com essa batata nas mãos, porque ela tinha alguns personagens que funcionavam, outros que não, e o primeiro grande golpe ao DCU veio do Batman, porque havia o plano de um filme solo do Batman, do Batfleck, do Ben Affleck como Batman, em que ele escreveria, dirigiria e atuaria. Seria uma espécie de Batman Arkham, passado no asilo Arkham, com o Deathstroke como vilão, que até aparece numa cena pós-créditos do Justice League. Mas devido às enormes críticas ao Ben Affleck, ao filme do Batman vs Superman, Justice League, o Ben Affleck, já cansado, por fim ele desistiu de dirigir o filme. A Warner trouxe Matt Reeves para assumir, mas ainda seria um filme do Ben Affleck, do Batfleck, dentro do universo DC. Depois de algumas semanas, o Ben Affleck desistiu de vez do papel. Falou, não seria mais o Batman, embora ele ainda filmasse algumas pontas para outros filmes, mas desistiu do papel, o que possibilitou ao Matt Reeves criar um Batman do zero. Ele trouxe então o Robert Pattinson e se tornou o Pattinson. Do Batfleck fomos para o Pattinson e criou o filme The Batman, que foi lançado faz poucos anos, muito bem de crítica, não bateu a barreira do 1 bilhão, um filme com 3 horas de duração e a Warner zip, acho que ficou nos 600 e poucos milhões, e um filme completamente excluído do DCU. É uma coisa fechada, uma visão do Matt Reeves sem relação alguma com o universo DC, que já confundiu o público. Mas nos outros filmes da DC, Shazam, que veio depois, ainda faziam menções ao Batman, ao do Batfleck. E o público, claro, mas como assim? Quem é o Batman, quem não é o Batman? E aí a Warner vem e anuncia Michael Keaton, que retornaria como o Batman do Tim Burton clássico no multiverso, e ele serviria até como uma espécie de Nick Fury do universo DC, organizando as batalhas do multiverso. Uma ideia espetacular, que eu achei fantástica. Infelizmente não vingou. Essa ideia durou alguns meses, o Michael Keaton participaria do Flash, participaria do filme da Batgirl, que foi cancelado pela Warner, e uma ponta no Aquaman 2, que também foi cortada. E então a Warner decidiu, após o fracasso de alguns filmes como Birds of Prey, por exemplo, que não foram tão bem, a Warner resolveu liberar os diretores, roteiristas, falando não há mais um universo interconectado. Continuaremos com esses personagens, mas cada filme será solo e mais para frente veremos o que fazer. Total dadaísmo. Também não deu certo. Veio então Black Adam, com o Dwayne Johnson, que era uma grande esperança da DC de reinjetar ali um pouco de ânimo nesse universo. E os caras colocam ainda uma cena pós-créditos com o Superman do Henry Cavill. Uau! Então, acho que a coisa vai andar. Não andou. O filme não foi bem de bilheteria. É um filme divertido, mas não vingou.
aquela cena pós-créditos. Ainda chegaram a anunciar que o Man of Steel 2 finalmente estaria em produção, 10 anos depois. Por 2 semanas os fãs foram ao delírio. Não, cancelaram depois também. E, last but not least, não menos importante, não podemos deixar de falar do Snyder Cut, do Justice League, do Zack Snyder, que os fãs por anos fizeram campanhas com outdoors, pressionaram pela versão do Zack Snyder, do Liga da Justiça, e no fim das contas a Warner e a HBO cederam e deram 70 milhões de dólares para o Zack Snyder para ele filmar, terminar a versão dele, que seria lançada no então novo streaming HBO Max. Mas não se enganem, isso foi uma grande jogada de marketing da Warner, da HBO, para o lançamento do streaming. Não era porque a Warner tinha fé que o Snyderverse voltaria com tudo. Não, foi para atrair assinantes. Até hoje não sabemos direito quanto sucesso fez o filme, porque os estúdios nos streamings eles são meio boca fechada, eles não anunciam direito, eles não demonstram direito o número de pessoas que assistiram ao filme inteiro. A HBO até ela divulgou que foi um baita sucesso, vendeu muitos DVDs, Blu-rays, mas não sabemos exatamente quanto sucesso, sem quantificar esse sucesso. Como qualquer filme de streaming. Chega na Netflix, o filme bateu o top 10. Ok, mas se foi uma semana devagar, 10 pessoas assistiram o top 10, não sei, I don't know. Ainda não temos como saber de maneira correta qual filme é sucesso e qual não é. Com o sucesso do The Batman, não tinha como ter 2, 3 Batmans paralelamente. E a Marvel, lançando filmes de sucesso, veio Avengers Infinity War, Endgame, que foi para acabar com todos os filmes de herói, tamanho seu sucesso e dimensão. A Warner acabou praticamente jogando a toalha, em especial depois que ela contratou o James Gunn para fazer a sequência do Suicide Squad. E detalhe interessante, pessoal, para quem não se lembra, o segundo filme do Esquadrão Suicida, o The Suicide Squad, do James Gunn, foi um fracasso. Um fracasso total. Ok, ele foi lançado na pandemia, naquele esquema lançamento simultâneo, salas de cinema e HBO Max, mas passou completamente despercebido. E não foi culpa da pandemia só, porque filmes que também foram lançados nesse esquema, como Godzilla vs Kong e o Mortal Kombat, o novo reboot, foram muito melhor que o Suicide Squad nas bilheterias, mesmo já sendo transmitidos via streaming no HBO Max. A crítica gostou muito do filme, mas foi um fracasso total. E a Warner, zip, contratou o James Gunn para fazer a série do Peacemaker, que foi muito legal, muito bacana, e ainda tem uma cena pós-créditos com os heróis da DC, Aquaman, The Flash, então deu a entender que continuariam esse universo do Snyderverse. Não, de uma hora para outra, cancelaram tudo, gostaram muito do James Gunn e anunciaram que ele seria o Kevin Feige da DC. Ele e o Peter Safran, o produtor, eles fariam um reboot total da DC, com novos atores, novos diretores, a tal chamada fase Gods and Monsters, né, Chapter 1, que o James Gunn veio explicar. Mas ainda havia Shazam 2, Fury of the Gods, The Flash, Blue Beetle e Aquaman 2 para serem lançados. Então, agora em 2023. Se os fãs do Snyderverse tinham alguma esperança de talvez a Warner rever seus planos ou criar 2 universos paralelos, seria o sucesso desses últimos filmes. Shazam 2 fracassou. É um filme família que foi muito mal marketeado, é razoávelzinho, fracassou. The Flash, a Warner criou um hype gigantesco com o Tom Cruise dizendo que era o melhor filme de herói já feito, promoções, o trailer foi muito legal, o filme fracassou. Uma pena, porque eu achei muito bom. Tem efeitos especiais horríveis, tem, especialmente no final, mas é um filme divertido. Teve os problemas legais do Ezra Miller? Teve, mas ele atuou muito bem. E o Michael Keaton volta de maneira fantástica, como o Batman. Infelizmente, não foi bem. Batgirl, cancelaram. Sem nenhum pudor, a Warner cancelou o filme. Blue Beetle não foi bem de bilheteria, mas ok, isso já era esperado. É um herói desconhecido de grande parte do público, com atores novatos e desconhecidos, até que ele foi razoavelmente bem pelo produto. E o Aquaman 2 estreou agora, faz algumas semanas, também sem nenhum alarde. Como eu falei no outro vídeo, não foi uma tsunami, foi uma marolinha. Só que vejam,
essa curva descendente, a Warner não aprendeu, aparentemente, os erros dela, porque anunciaram o novo universo DC, agora DCU, DC Universe, para combater o MCU, Marvel Cinematic Universe, mas, mesmo assim, embora eles tenham excluído o Snyderverse, paralelamente temos a sequência do filme do Batman, do Matt Reeves, The Batman Part 2, e a série do Pinguim, nesse universo no HBO Max, e anunciaram que teremos um novo Batman, Batman The Brave and the Bold, baseado nos comics e nos games, que será um dos próximos filmes desse novo DC. Ou seja, teremos 2 Batmans paralelos no cinema. Óbvio que o público continuará perdido. Até faz pouco tempo anunciaram que o James Gunn até convidou o Matt Reeves para que o Batman dele participasse do DCU. O Matt Reeves não quis, porque ele queria fazer a trilogia dele. A Warner concordou. O filme está em filmagens, ele foi parado devido à greve, mas acho que já está em términos de filmagens. Será lançado, se eu não me engano, em 2025, que é o mesmo ano que a Warner lançará o Superman Legacy, que será o primeiro filme do DCU escrito e dirigido pelo James Gunn. Agora imaginem a bagunça. O público vai assistir ao Batman, parte 2, achando que é o novo Batman, e aí eu não lembro quando que o Batman está alencado para estrear, mas é no mesmo ano. Aí o público também assistirá, espero, ao Superman Legacy, que provavelmente fará referências ao novo Batman. Imaginem a pressão em cima do James Gunn e desse filme Superman Legacy. Imaginem se esse filme não vingar. E com certeza o público, os fãs do Snyderverse, irão ali babando de raiva. Qualquer defeitozinho no filme vão cair em cima, fazendo campanha contra, haters, etc. É uma pena, mas certamente isso acontecerá. E fica a pergunta, Warner Brothers, e se Superman Legacy fracassar, o que vocês farão? Continuarão com o DCU? É muito cedo para julgar o universo com base no filme, claro que é. Mas o universo dos monstros da Universal Studios, que teria a Múmia, Frankenstein, foi cancelado depois de um filme, da Múmia, que foi um fracasso. E aí o Warner trará o Snyderverse de volta? Fará um novo reboot? Desencanará. E além disso temos o Joker 2 também, o do Joaquin Phoenix, que ok, é um filme Oscar completamente fora da curva, mas é o Joker. Tanto que havia pessoas com esperança que o Batman do Robert Pattinson se unisse a ele, coisa que não acontecerá, garanto a vocês. O que a Warner fará se o filme fracassar? Espero que dê certo. O ator que escolheram para o lugar do Henry Cavill, até que não conheço ele, eu acho que o Henry Cavill foi muito mal aproveitado, deveriam ter insistido nele. Todo o elenco do DCU, o Ben Affleck, o Jason Momoa, o Ezra Miller como Flash, embora ele tenha seus problemas legais, foi um grande desperdício. A Gal Gadot como a Wonder Woman, perfeita, e também parece que não retornará, serão novos atores, novas atrizes. Uma pena. Tá aí um resumo do que aconteceu com a Warner, tudo por causa dos primeiros filmes não atingirem a marca do 1 bilhão, por inveja da Marvel, que teve um plano muito mais coordenado. Aliás, para quem não sabe, a Marvel não teve todo esse planejamento que falam que teve. Ela foi lançando aos poucos, ali foi vendo no que dava, mas tinha um plano macro geral, coisa que a Warner não teve. Quase 15 anos depois, resolveu imitar a Marvel. Postscript, comentário pós-créditos. Nos últimos dias surgiram rumores que a Netflix teria interesse em comprar os direitos do Snyderverse da Warner para continuar esse universo do Zack Snyder exclusivamente na Netflix, dado o bom relacionamento que o canal de streaming tem com o Snyder, que lançou o seu Rebel Moon, que não é bom, pessoal, faremos um vídeo sobre ele em breve. Tem visuais legais, mas deixou muito a desejar. Polêmico o vídeo. A Warner venderá? Pessoal, fãs do Snyderverse, é muito improvável. Impossível? Não, porque o David Slade, o CEO da Warner, só pensa em money, 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 e a Netflix tem dinheiro, poderia comprar, seria interessante, já que eles permitiram o The Batman do Matt Reeves no cinema, por que não permitir que o Snyderverse continuasse exclusivamente na Netflix, sem lançamento no cinema? Pode ser. Mas eu acho muito improvável, principalmente devido ao James Gunn. Eu acho que ele não permitirá isso, porque aí realmente vai confundir o público totalmente.
especialmente se o Superman Legacy for um fracasso. Aí a turma vai em massa culpar o Snyderverse. Então acho improvável, mas não impossível. E agora que a Warner está planejando se fundir à Paramount Pictures, poderemos ter notícias surpreendentes em breve. Alguns passarinhos já me contaram que todo esse plano do Gods and Monsters que está em análise caso essa função realmente aconteça. Veremos. Seria uma bagunça se, mesmo antes de começar o universo, eles cancelassem. Mas, fãs do Snyderverse, a esperança é a última que morre. Todos achavam que o Snyder Cut nunca seria lançado. Foi. Tanto que o David Ayer, o diretor do primeiro Suicide Squad, também quer porque quer que lancem a versão do diretor dele. Capaz que lancem. O James Gunn já deu algum sinal que mais pra frente pode ser que lancem um DVD, Blu-ray, alguma coisa assim. Então a Warner realmente não aprende com os erros dela, pessoal. Mas fica a torcida. Eu, como fã de filmes de herói, gosto tanto da Marvel quanto da DC, não tenho essa rixa. Aliás, faremos um vídeo sobre o ego na cultura geek. Os que são fãs da Marvel contra fãs da DC, fãs do Xbox, PlayStation, Nintendo. Um briga com o outro, ele parece futebol, parece Palmeiras e Corinthians. Por que isso? Falaremos nisso num vídeo adiante. Se inscreva aí, caso você queira entrar no campo filosófico da cultura pop geek. Teremos novidades. Até então, aguardemos 2025. Em 2024 não teremos filmes da DC, fora o Joker 2, que estreia em outubro, mas como disse, é um filme Oscar, fora da curva. Aguardemos em julho de 2025 o tal Superman Legacy, se o legado dele realmente será bom. Alright, pessoal. Até mais, Christophers. Valeu. Thank you very much. Auf Wiedersehen. Tchau.